Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Zaira e você está no meu canal. E para você que é novo por aqui, já se inscreva, deixe aí seus comentários, o seu like nesse vídeo, porque hoje a gente vai falar sobre um assunto super interessante, que é o de combinação de cores dentro do círculo cromático. Então aqui vocês vão conhecer alguns esquemas de cores utilizados na arte e que são super importantes para os estudos de vocês, para aplicação na prática também das suas pinturas. Então, bora para esse vídeo. Esquema de cores é o termo usado para descrever a escolha de cores dentro de uma obra de arte. Os principais esquemas de cores na arte são os de cores análogas, cores complementares divididas, cores em tríade, cores retangulares ou em retângulo e monocromáticos de apenas uma cor. Esses esquemas de cores utilizam as cores em determinados locais do círculo cromático. Antes de começar, eu preciso dizer para vocês que eu não fico pensando muito a respeito de quais cores ou dos esquemas de cores que eu vou usar nas minhas pinturas e nos meus desenhos. A cor não é algo tão simples que você aplica um esquema de cores num trabalho e tudo vai dar certo, tudo vai ficar perfeito. Mas é importante que vocês entendam os principais esquemas de cores, porque eles frequentemente são usados para descrever o uso da cor na arte. Então vamos começar com o nosso primeiro esquema de cor, que são de cores complementares. As cores complementares são aquelas que estão em lados opostos do círculo cromático e por isso tem muito contraste entre si. Quando colocadas uma do lado da outra, tem um efeito contrastante extremamente forte e também muito vibrante. Por exemplo, a cor complementar do vermelho é o verde, a cor complementar do azul é o laranja, a cor complementar do violeta é o amarelo e assim por diante. A melhor forma de usar as cores complementares é usar uma delas como cor dominante e a outra apenas para dar destaque em alguns detalhes dentro da sua pintura ou do seu desenho. No quadro Girassóis de Van Gogh, ele utilizou um fundo opaco de azul para complementar os tons alaranjados das flores. E aqui está outro exemplo de uma outra pintura de Van Gogh, A Noite Estrelada, que usa um esquema de cores complementares de laranja e azul, mas nesse caso as duas cores são relativamente fortes e lutam pela atenção do olhar. Agora nós vamos falar das cores análogas. As cores análogas, por sua vez, estão lado a lado no círculo cromático. O resultado disso é que as cores análogas têm uma cor primária em comum. E por isso, quando combinamos as cores análogas, temos a sensação de unidade entre elas e também de continuação. Não existe muito contraste entre as cores análogas. Por isso, você precisa ter certeza de que está criando contraste suficiente através de outros elementos na pintura, como por exemplo a saturação. Na pintura Ponte Japonesa, Monet usou principalmente azuis e verdes. Quase não tem contraste de cores nessa pintura. Monet confiou mais nas tonalidades e no contraste de saturação. Van Gogh usou na pintura Um Campo de Flores Amarelas um esquema de cores análogas de amarelos e verdes. Ele também fez uso inteligente da linha para delinear as flores. Agora nós vamos falar das cores em tríade. A combinação de cor em tríade é o resultado do uso de três cores equidistantes dentro do círculo cromático, formando um triângulo de lados iguais dentro do círculo. E para fazer isso é bem simples. Escolha uma cor no círculo cromático, pule três cores, escolha a próxima, pule mais três cores e aí você vai ter a sua tríade. Alguns exemplos de combinação de cor em tríade são verde, laranja e violeta, vermelho, amarelo e azul, que é uma combinação que eu gosto bastante, roxo, verde e vermelho alaranjado. Se estiver usando um esquema de cores em tríade, sugiro que você escolha uma cor dominante e duas cores secundárias, porque assim fica mais fácil de equilibrar as três cores. No quadro A Leiteira de Johannes Vermeer, é possível perceber o equilíbrio entre a tríade vermelho, amarelo e azul. Vermeer deixou o azul como cor dominante e as outras cores como secundárias, trabalhando o contraste através da saturação.
Já na pintura de Henri Matisse, os contrastes de saturação são bem extremos e a cor dominante é o vermelho. Também vale considerar que Henri é um pintor moderno e fez parte do fauvinismo, que é um movimento artístico que tinha o foco nesse estudo das cores. Então, essa preocupação com o equilíbrio de contraste, para ele, não era muito relevante. Agora nós vamos falar sobre o esquema de cor complementar dividida, que também é conhecido como combinação em fenda. Um pouco menos vibrante que a combinação de cores complementares ou de cores análogas, a combinação de cor complementar dividida é bem simples de se fazer. Ao invés de se escolher a cor complementar direta, são escolhidas as duas cores ao lado. Ou seja, se escolhemos o laranja, as duas cores da combinação de cor complementar dividida serão o azul violeta e o azul esverdeado. Conseguimos ver essa exata combinação no quadro Dança 2 de Henri Matisse. E um outro exemplo no quadro Regata em Argenteuil, feito por Claude Monet, com laranja contrastando com o verde e o azul. E agora a gente vai falar sobre o esquema de combinação de cor em retângulo, também conhecido como combinação de 4 cores. O esquema de combinação retangular utiliza 4 cores dentro do círculo cromático num formato de retângulo. Esse é um esquema de cores um pouco complicado de se gerenciar porque a gente tem 4 cores envolvidas. Monet, em sua pintura Chopus, apresenta um esquema de cores retangular de laranja, amarelo, verde e roxo. No entanto, o roxo é bastante fraco e usado mais como uma cor secundária para complementar os verdes mais fortes, os amarelos e também os laranjas. Já nessa pintura de Van Gogh, existem 4 cores bem distintas: amarelo para as flores, verde para o vaso, verde azulado para a parede e um laranja opaco para a mesa. E por último, nós vamos falar sobre o esquema de cores monocromático. O esquema de cores monocromático utiliza apenas uma cor, com diferentes valores e saturação. Na pintura a óleo, muitos artistas constroem uma camada de cor monocromática e depois constroem cores por cima. E aí, dessa forma, a estrutura de valores, que é a quantidade de tinta aplicada, pode ser usada sem a necessidade de se preocupar aí tanto com a tonalidade da cor que está sendo usada. Mas existe uma pequena variação na Matisse. Nos exemplos que eu vou apresentar a seguir, temos quadros com esquemas de cores quase monocromáticos, com tons predominantes de azul. E é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu curtir, também deixe os seus comentários e assista também aos outros 2 vídeos de teoria das cores que eu postei aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos e até lá!